Oferecimento Gorila. Blu-ray LG, 12 vezes de R$ 84,96. Boa noite, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou a Mônica Feliciano e estou aqui todas as terças-feiras às 22h30, querendo convidar vocês para mais uma vez falarem a respeito de saúde, saúde física, mental, saúde emocional, relacionamentos, lazer, cultura, administração do estresse. E no tema de hoje eu trouxe duas situações bem interessantes relacionadas ainda a Hipócrates, que a gente comentou no programa da semana passada. Líquidos corporais e alimentos que emagrecem. Na verdade, alimentos que emagrecem são condimentos que, associados à sua alimentação, podem estimular o organismo, tá? Eu queria fazer um comentário interessante. No programa do dia 13 de abril, me parece que a gente falou sobre câncer. Houve uma pergunta sobre se a eletricidade incidia na manifestação do câncer, por exemplo. Bom, é lógico que não se há pesquisas específicas e a eletricidade vem sendo usada pelo homem há muito tempo. Mas eu acho interessante questionar e investigar, e o que se sabe é que um olhar direto para uma luz muito intensa pode provocar estresses no sistema nervoso da visão, né, os ópticos, e aí gerar um determinado trauma local. Isso pode afetar a visão, não necessariamente daí haja algum tipo de intervenção que venha a desenvolver uma doença de um tumor maligno. Mas a eletricidade usada como nós usamos hoje em dia, ela é totalmente benéfica e inócua ao corpo humano, tá bom? Muito bem. Líquidos do corpo. E aí, aonde a gente vai? A gente vai de novo para Hipócrates, o pai da medicina, né? E aí, o que acontece? Lá atrás, na Grécia, ele estabeleceu que medicina e religião eram coisas totalmente diferentes. E ele começou a detectar o seguinte: doença é um fenômeno natural, não sobrenatural, e é um fenômeno que acade a qualquer pessoa, independente da classe social, independente da idade em que se encontra. Hipócrates aplicou todo o seu conhecimento e a sua experiência para definir objetivamente sintomas de doenças e explicá-las em termos de noção amplamente conhecido como 4 humores corporais, né? Isso me causa assim, uma admiração imensa, porque naquela época não se havia a tecnologia que se tem hoje. E esses 4 humores estão diretamente relacionados a 4 líquidos corporais que ele já visualizava. Obviamente o sangue, os mucos, né? Os líquidos que ele chamava de fleuma, a bilis amarela, que ele também detectava possivelmente através de vômitos, e a bilis negra. Todos esses líquidos que ele observava que as pessoas eliminavam, que as pessoas continham dentro de si em estados doentios, ele entendia que poderia haver um desequilíbrio. Havendo um desequilíbrio, possivelmente uma doença poderia acarretar um transtorno grave para a saúde da pessoa, inclusive influenciando a vida, predispondo à morte. Ele relacionou sangue, inclusive, a temperamentos. Como ele percebia que o sangue estava diretamente relacionado a fígado e a coração, né? Porque precisamos lembrar também que ele foi um grande anatomista, né? Dissecava pessoas, então começou a entender melhor o corpo humano dentro do seu próprio sistema, uma vez que a pessoa, estando morta, servia ali de objeto de estudo. Ele dizia que as pessoas que tinham essa concentração sanguínea tinham um temperamento apaixonado, intenso. Pessoas que tinham problemas ou dificuldades relacionadas aos líquidos, né, ao muco,
poderiam vir a sofrer de problemas do sistema neurológico, cérebro, e do sistema respiratório. E aí ele percebia que essas pessoas eram mais passivas, mais tranquilas. A bilis amarela, por exemplo, fazia com que as pessoas tendessem a doenças relacionadas ao fígado. E o comportamento era um comportamento mais violento, né? Colérico. E já na bilis negra, que era algo relacionado ao baço e ao estômago, ele percebia que eram pessoas melancólicas, às vezes tímidas, de um comportamento mais retraído. Então, entendam que naquela época, ele já estudava o comportamento humano e as possíveis manifestações de doença por excesso de uma determinada característica temperamental. A cada um desses humores diferiam, então, determinadas qualidades. Por exemplo, o sangue, ele dizia que era quente e úmido. O muco, né, a fleuma, ele dizia que era fria e úmida. A bilis amarela ele entendia como seca e quente. E a bilis negra como fria e seca. Portanto, as doenças se originariam de um desequilíbrio entre esses humores, cuja causa principal seria a alimentação desbalanceada. Então, é muito interessante se pensar que a saúde pode ser bastante promovida e equilibrada através da alimentação. Por isso, sempre interessante cada vez mais conhecermos a influência dos alimentos, a necessidade nutricional de cada organismo e como a gente hoje está se alimentando. Bom, ao ser assimilados pelo organismo, esses alimentos então dariam origem, né? Eles fariam com que houvesse uma influência melhor ou não a esses 4 humores, a esses líquidos corporais. A doutrina filosófica daquela época estava diretamente concebida dentro dessa situação, que o corpo também tinha uma relação com o universo, coisa que não difere de hoje. Cada vez mais na física quântica, na neurolinguística, a gente percebe associações do organismo, da célula, com o universo. E aí havia então uma correspondência, havia a crença de que havia uma correspondência do corpo humano, das manifestações de doença, com as possíveis estações do ano, que manifestariam então uma certa debilidade ao organismo, e aos 4 elementos, terra, ar, fogo e água. E assim, o estado de saúde dependeria, portanto, da exata proporção e da perfeita mistura desses 4 humores, que poderiam alterar por ação de causas internas, né, dentro do organismo, e externas. Podemos desligar aqui um pouquinho? Podemos? Uhum. Obrigada. Muito bem. Para estabelecer a saúde do doente, obrigada, querido. O médico Hipócrates estudava os dias críticos de várias enfermidades e observava que a recuperação do enfermo provinha da retirada desse humor excedente. Isso era muito interessante. Mais uma vez, assim, me causa bastante admiração, porque não se tinha a tecnologia que tinha hoje. Então, o que ele imaginava? Que se a pessoa tinha algum problema relacionado ao sangue, talvez eliminando um pouquinho de sangue para que o corpo renovasse esse humor, esse líquido, a pessoa podia ter uma facilidade melhor para a saúde. E aí originaria o quê? Um tratamento chamado sangria. E nos outros humores a mesma coisa. Portanto, para estabelecer a saúde do doente, o médico Hipócrates estudava os dias críticos de várias enfermidades e observava que a recuperação do enfermo provinha desse humor, desse líquido excedente ou alterado. O médico, assim, poderia auxiliar a cura com métodos terapêuticos surgidos naquela época. Sangria, que era retirada de sangue por sucção ou pequenos cortes. Purgativos, que eram estimulantes para a evacuação. Eméticos, que eram estimulantes para o vômito. E clisteres, que era, então, a limpeza específica do intestino. Então, isso é muito interessante que ainda hoje, se nós fizermos algum tipo de pesquisa ou pedirmos algum tipo de orientação ao nosso próprio médico, algumas dessas substâncias já são depurativas do próprio organismo e promovem uma limpeza através de chás ou até mesmo de remédios, né?
Então, me pergunto como sempre, né? Como é que naquela época, sem nenhuma tecnologia, o homem já visualizava e concluía o que hoje a gente tem uma série de máquinas, uma série de procedimentos científicos para realizar. Não é mesmo? Não são todos os médicos que adotam a eliminação, né, a limpeza do organismo a favor do equilíbrio da saúde. Mas existe uma nova faculdade, né, e me parece que a Anhembi Morumbi já proporciona esse tipo de curso chamado naturopatia, né, ou naturologia, me parece. É um curso de 4 anos e com essa formação os profissionais usam de várias técnicas naturais, desde meditação até alimentação vegetariana, por exemplo, inclusão de chás, técnicas respiratórias, exercícios relacionados desde a eutonia a um pouco mais de intensidade, para que, de uma forma natural, o organismo se mantenha saudável e a pessoa conquiste uma longevidade com saúde também. Tá? Queria abrir para perguntas, né, caso vocês queiram interagir. E queria comentar também uma coisa importante. O Oficina do Corpo é um programa que visa fazer com que você reflita, através do seu dia a dia, através das informações que a gente troca, como está hoje a administração da sua saúde. Quais são os seus hábitos hoje? Qual é o seu ritmo de vida? Como é que você hoje planeja a sua alimentação? Como você hoje visualiza e consegue ter qualidade no seu sono? Como está o seu estado de humor, o seu estado de apreciação da vida, na família, no social, no trabalho? E se você consegue aproveitar o dia de uma maneira bem alegre, feliz e prazerosa? Se alguma coisa não estiver de acordo com esse prazer, com certeza vale a pena uma reflexão. Em alguns casos vale a pena uma visita médica, em outros casos vale a pena uma tomada de decisão para que você retome ao estado de bem-estar. Isso significa desde eliminar refrigerantes no seu dia a dia, como de repente mudar de emprego. Então, é uma situação muito variada, muito de cada um, né? Mas vale a pena refletir nas saúdes que você hoje precisa administrar: saúde física, saúde emocional, saúde social, saúde cultural, saúde pessoal, saúde profissional, saúde afetiva. Quais são os aspectos que necessitam de uma atenção maior? Oi, Paula, tudo bem? Obrigada por estar interagindo com a gente, tá? Alisson pergunta o seguinte: tomar pílula do dia seguinte causa algum problema no corpo? Olha, ainda não foi diagnosticado males provindos do hábito da pílula do dia seguinte, né? Que seria aquela que evita a continuidade da gestação caso tenha acontecido uma ovulação com fecundação, né? Ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Interromperia, então, o desenvolvimento do feto, interromperia a gravidez. Agora, o que se sabe é que não se pode usar frequentemente esse método como método anticoncepcional. É um fator agressor ao corpo da mulher, com certeza. Inicialmente não se tem estudos de danos, né? Mas com certeza tudo aquilo que a gente toma que vai influenciar um desajuste do nosso organismo gera um distúrbio. Então, num primeiro momento, pode ser utilizado, o organismo supera esse estresse, inclusive combate o desenvolvimento do feto, né? É eficaz nisso, mas não deve ser usado com frequência. Tá bom, Alisson? Queria abrir para mais perguntas e queria também dizer o seguinte: há mais ou menos uns 10 anos eu sou palestrante, e aí pelo Brasil e inclusive em alguns cruzeiros eu já participei como palestrante e fico à disposição de empresas ou de pessoas que possibilitem para seus funcionários informações sobre saúde e segurança no trabalho, administração do estresse, qualidade do sono e todos os temas aqui que a gente conversa às terças-feiras à noite, tá bom? Muito bem. Queria dar agora prosseguimento ao outro tema, alimentos que emagrecem. É claro que
toda vez que eu falo sobre alimentação, sempre fica no ar o que será que serve para cada organismo. Ah, tá, serve comer frutas 3 vezes ao dia. Sim, mas já que serve, você tem administrado esse tipo de ingestão de nutriente na sua alimentação? Outra coisa também importante, chás. Além da água, em torno de 4 a 6 copos americanos de água, você toma chá? O chá que você toma é estimulante? É um chá mais relaxante? Por exemplo, o chá de cidreira que relaxa antes de dormir? Ou o chá de flor de laranjeira que também é altamente calmante? Né? Algumas pessoas usam o chá verde, que é adstringente, né? Que é um depurador. Né? Eu, por exemplo, com o chá verde, o meu organismo não aceita, porque me traz uma série de desconfortos relacionados a gases, então aquilo meio que estimula o meu estômago, então me traz um desconforto digestivo, quanto para outras pessoas é altamente digestivo. Então é importante entender como que cada alimento, cada substância se adequa e se adapta e reage ao seu organismo. Portanto, o que eu vou falar agora sobre alimentos que emagrecem, nada mais é do que uma pequena sugestão que você pode colocar na sua alimentação como tempero, você pode colocar no seu dia a dia da semana como uma substância interessante, mas não que necessariamente seja um agente emagrecedor, tá bom? Ah, o Alisson de novo. Então, verdade que beber alguns drinks ajuda no desempenho sexual? Então, veja, hoje o tema não é esse. De qualquer maneira, é o seguinte, esse tipo de comportamento, ou seja, associar o álcool com o desempenho sexual, não está diretamente relacionado ao desempenho, mas está talvez relacionado a uma condição que a pessoa tenha de usar um psicoativo como o álcool, né, para relaxar e ficar predisposto ao contato, ao relacionamento com uma pessoa. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O ideal é que quando a pessoa tiver um encontro íntimo, não tenha necessidade de nenhum estímulo alcoólico. Tá bom, Alisson? Beleza. Vamos falar dos emagrecedores? Vamos falar, por exemplo, da canela, né? Então, eu vou mencionar canela, pimenta, mostarda e o nabo japonês, aquele compridinho que é usado também em temperos e para frituras em comidas japonesas. A canela tem uma ação reguladora do apetite, fortalece o estômago e é um estimulante adstringente, né? Um limpador, um depurador do organismo. É um remédio tradicional para habilidade do estômago, né? Para debilidade, perdão, quando não há um bom funcionamento do estômago e do sistema digestivo em geral. Na verdade, a canela, a pimenta, a mostarda diretamente auxiliam o processo digestivo, inclusive auxiliando na eliminação de substâncias tóxicas e gordurosas, tá? É um óleo essencial, né? Existe esse óleo na canela que atinge 0,5 a 4% nas proporções de cada casquinha, digamos assim, né? Não estou falando daquela em pó, estou falando daquela em casca. E contém uma suave resina aromática e contém ferro dentro das suas características. Esse sabor aromático e picante ao mesmo tempo, ele é altamente calmante também, tá? Pode ser usado em cascas de ramos, né? Ou mais conhecida como pó. Normalmente usado em doces, arroz doce, por exemplo. Agora, as cascas, eu sugiro uma coisa super legal. Que vocês tomem uma vez por semana ou uma vez ao dia, de acordo com a vontade, né? De acordo com a condição de cada um. O chá junto com algumas gotinhas de limão, tá? Então você faz o chá de canela e acrescenta algumas gotinhas de limão, tá bom? É uma delícia e vai fazer uma diferença de estimulação no seu organismo. Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha. Everton. Então, hoje as perguntas estão diretamente relacionadas ao desempenho sexual. A gente vai ter um dia um convidado para falar só sobre isso. Tá bom? Mas eu vou mandar as respostas por e-mail. Ok, Pedro. Beber chá emagrece?
Sim, alguns chás proporcionam um estímulo do organismo que pode favorecer o emagrecimento. Como assim? Através de estímulos, por exemplo, laxativos, através de estímulos digestivos, através de estimulantes das glândulas sudoríparas. Então, esses chás, cada um com a sua característica, né, pode estar proporcionando ao organismo uma determinada depuração. E sim, vai favorecer principalmente a eliminação de algumas gorduras. Anderson, pode ser bala de canela? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? A bala de canela, ela já contém a outra substância chamada açúcar. Então, o açúcar, ele vai favorecer o seu organismo a ter uma determinada energia. Aquela canela, às vezes, é só aromática, tá? Não está diretamente relacionada a essa casca ou o pó que eu estou mencionando. Então, quando eu sugiro a canela, eu estou sugerindo especificamente a canela em casca. Tá bom? Obrigada pela pergunta, viu, Anderson? E aí, vou falar agora sobre outra coisa, sobre a mostarda. A mostarda, aquela que a gente coloca no sanduíche, aquela que a gente coloca na salada, pode ser misturadinha com um pouquinho de azeite, tá? Sua eficiência em diversas doenças do sistema digestivo é muito conhecida e ela proporciona um equilíbrio funcional do corpo, inclusive equilibrando e normalizando em casos de formação de catarro, tá? Ela pode ser altamente auxiliadora nessa situação. Da sua folha, que pode ser comida crua ou refogada, encontramos também iodo, cálcio, ferro e fósforo, tá? Gente, eu queria falar sobre o cálcio. Muitos médicos e as pessoas pensam que o cálcio é provindo apenas do leite ou dos derivados do leite, do queijo e tal. Não, a gente encontra cálcio em vários alimentos, inclusive no tomate. E como eu estou falando aqui, por exemplo, na mostarda, aí você ingere essa substância. Para ela ser sedimentada, para ela ser absorvida pelo seu osso, vale a pena que a gente acione a vitamina D, que está na nossa pele, também armazenada e que é estimulada. Esse processo de estimulação da vitamina D, a depurar o cálcio e a concentrá-lo no osso, vem com a estimulação do sol. Portanto, 15 minutos de sol por dia para todas as pessoas, não só as criancinhas que estão em fase de formação do esqueleto, é altamente essencial. Principalmente o sol até 11 horas da manhã, tá bom? Esse é o mais sadio. Queria falar também sobre o nabo japonês. Esse sim, diretamente combate a obesidade, o excesso de ácido úrico e o colesterol, bem como influencia os benefícios das articulações. Beneficia artrite, reumatismo e, como já citado, ele também auxilia em todas as situações do estômago. Embora pouco divulgado, é um remédio, viu? E combate deficiências visuais como miopia, hipermetropia, astigmatismo, etc. Na cultura japonesa, é comum se oferecer uma porção de nabo comprido, ralado, acompanhando frituras, uma vez que as enzimas dessa raiz contribuem para a digestão das gorduras e protegem o organismo. Tudo bem? É super interessante, né? A gente percebeu o quanto os alimentos, mesmo que sejam aqueles temperos, podem favorecer a nossa saúde. E beleza, o Américo perguntando, água de coco é melhor e mais saudável que a água mineral? Veja, são coisas totalmente diferentes. A água mineral, ela vai complementar uma série de situações do organismo relacionadas à hidratação do corpo, e inclusive vai favorecer os líquidos corporais em geral, tanto o muco como o sangue. Já a água de coco, embora ela seja também um grande hidratador, ela tem carboidrato. Ela tem uma substância energética, ela alimenta, diferente da água que tem 0 calorias, não traz nenhum tipo de estímulo energético. Então, são coisas diferentes, favorecem a hidratação. A água de coco, inclusive, influencia a redução em casos de diarreia, porém, em excesso, hiperestimula o intestino. Então, você precisa ter sempre uma dosagem nessa ingestão, né? Mas não quer dizer que uma seja mais saudável que a outra. É essencial se tomar água, com certeza, e a água de coco também pode beneficiar o corpo. Tá bom, Américo? Obrigada pela participação, tá? Tem mais um tempinho? Tem. Beleza, então dá para eu falar da pimenta.
né? O fruto da pimenta é responsável pelo sabor picante, característico de uma ação vasodilatadora, ou seja, proporciona uma situação dentro das veias e artérias favorável à passagem do sangue, dilatando então o espaço interno de veias e artérias. Tem um efeito tônico, sudorífero e estimulante. É comum as pessoas comerem, sei lá, uma comida mexicana ou indiana ou uma comida condimentada mesmo, como a comida baiana, né? E aí falarem, nossa, que calor, puxa vida, como eu tô quente e tal. Porque a pimenta tem essa ação no organismo do ser humano, né? É um ótimo acionador do metabolismo interno e usado com moderação pode também ajudar em afecções do estômago. Gente, em excesso pode trazer também prejuízo ao organismo, inclusive ao intestino, favorecendo pequenos sangramentos durante a evacuação, tá? Então precisa ter bastante cuidado. Essa característica da pimenta é da pimenta caiena, tá? A pimenta caiena favorece o organismo. Agora já, a pimenta malagueta, ela é conhecida pelo seu efeito estimulante e afrodisíaco. Tanto é que em alguns motéis você vê o desenho da pimentinha malagueta, né? Porque ela tem essa ação no organismo humano. Serve ainda como prevenção e cura em casos de gripe, porque é altamente rica em vitamina C. Os antigos usavam esse tipo de pimenta para tratar esterilidade masculina e também em casos de homens que apresentavam pouca quantidade de espermatozoides. Super interessante isso, você vê, é um tempero, né, e pode ser usado como um estimulante a favor do organismo. A Rosângela está perguntando, se fosse para escolher e viver sem, é melhor eliminar água de coco ou água pura? Então, Rosângela, como a gente viver sem alimento ou sem água, né? A água, ela é essencial ao organismo humano. A água de coco, ela é um alimento, né? É como a gente ficar, de repente, sem algum outro tipo de líquido, um suco ou uma fruta. Então, ambas são importantes para o corpo humano, mas muitas pessoas vivem sem a água de coco. Já a água, ela é essencial para o organismo. Então, se pudéssemos ter água mineral sempre, água mineral sempre favorece a saúde do corpo, né? Mariana Sartori, ô Mariana! Mariana que esteve aqui. Estou adorando o programa, parabéns Mônica e Rose, tá te mandando um beijão, querida. Obrigada Mariana, a Rose tá te mandando um beijo também, eu quero você outra vez, tá? Vamos se falar de novo. Aguinaldo, caldo de cana faz bem? Então, caldo de cana, aquele que a gente compra na feira, né, o suco, né, a garapa, chamada de garapa, altamente rico em açúcar, né? Agora, claro, tudo que é em excesso pode trazer também o desequilíbrio do organismo. Então, vale a pena tomar o caldo de cana assim, porém sabendo que você está usando um alimento ali altamente rico em energia e que depois você vai ter que equilibrar o seu organismo, né? Algumas pessoas até falam assim que o caldo da cana é a aguardente, né? Como se fosse o álcool e tudo mais, né? Enfim, obrigada, Rose, vou falar já. E o álcool, claro, em alguns aspectos ele pode favorecer a limpeza do organismo, em outros não. Ronaldo, comer muita pimenta faz bem? Não, tudo tem que ser feito com moderação. Eu queria dar as dicas culturais de hoje, tá? Que a Rose mandou aqui para mim. E ela também está à disposição de todos no Blogspot, versãocultural.blogspot.com. A dica é a seguinte, a intérprete Yara Nantes, em comemoração ao seu aniversário, se apresenta pela primeira vez em São Paulo após temporadas em Fortaleza, com o show Muito Prazer, Yara Nantes. Dia 1º de maio, a partir das 8h30 da noite, ela fará a abertura do show por conta de Moser e participação especial de Valtonato e as backing vocal musicistas Renata Figueiredo e Irlanda Maia. Isso vai acontecer lá no Bar Buffet Fim do Mundo, Rua Alfredo Pujol, 403, em Santana. Gente, a entrada é R$10. O telefone de lá é 2281-0320. É uma ótima dica cultural e você pode estar, inclusive, conhecendo a Yara lá, tá bom?
Lembra que eu falei para vocês que a gente vai estar sempre promovendo Doutores da Alegria? Pois então, não esqueçam que domingo, dia 2 de maio, 11 horas da manhã, no Teatro Tucarena, Rua Monte Alegre, 1024. A entrada é pela Rua Bartira, tá? Eles se apresentarão. Os ingressos são R$20 inteira, R$10 a meia. E você pode também se informar pelo site www.doutoresdaalegria.org.br. Só mais um minutinho. Diego Pérez, obrigada. Obrigada pela sua mensagem, tá bom? E manda pra gente perguntas ou então colabora com temas, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui, tá? O Diego Pérez está falando que o programa é 10. Obrigada, querido. Eu queria falar também o seguinte, que todos os nossos temas estão abordados no www.justtv.com.br/Oficina do Corpo e no nosso blogspot, oficinadocorpo.blogspot.com e no Twitter, @Oficina do Corpo. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, queria convidar para terça-feira que vem estarem aqui conosco com a gente às 10h30 da noite, tá bom? E fico à disposição de vocês para perguntas, tá bom? Manda e-mail para a gente, oficinadocorpo@justtv.com.br, ok? Beijo, pessoal, boa semana. Obrigada!